Bom dia, Rubens. Bom dia, Tânia. Alegria estar com vocês pela primeira vez juntos, né? Mesmo? Na quinta-feira de adoração. Minha saudação a todos que estão trabalhando, aos câmeras, ao pessoal do áudio, na transmissão, nas nossas rádios, pessoal que está aqui no nosso querido Santuário do Pai das Misericórdias. Depois de 5 meses sem entrar neste santuário, hoje eu tive a graça de pisar os meus pés aqui. E trago comigo tantas pessoas que nesse tempo que eu não estive aqui, me pediram, reza por mim quando você estiver no santuário. Então faziam 5 meses já que eu não estava aqui, podendo entrar no santuário. Como vocês sabem, a gente não pode entrar. Mas hoje, porque me coloquei a serviço, por causa da missão, eu tive a oportunidade de entrar no santuário. E é importante que você que está em casa entenda que mesmo nós que somos consagrados à Canção Nova, não temos um privilégio só nosso de podermos entrar aqui qualquer hora, né? Mas eu me faço um com vocês de tantos lugares desse Brasil, de tantos recantos do Brasil, que gostariam muito de vir à Canção Nova. E que nesse tempo oferecem a Deus isso, porque não podem. Então me uno a vocês, né, e trago cada um de vocês no meu coração e na oração que nós vamos viver. Eu tenho muitas pessoas para saudar hoje. E de forma particular eu quero saudar a minha família de sangue. Minha família que está em Cuiabá, minha família que está em Várzea Grande, minha família que está em Goiuerê, no Paraná, em Cascavel, em Balneário Camboriú, em São Francisco do Sul. Vocês devem estar perguntando, nossa, mas você tem tanta gente espalhada? Tenho, em Porto Alegre, em Formosa, em Goiás. Eu tenho meus familiares de sangue espalhados por vários lugares deste Brasil. E também além do Brasil, no Paraguai, em Santa Rita do Paraguai. Os meus tios e minhas tias que moram lá, minha saudação muito carinhosa, porque eu sei que hoje vocês estão juntos comigo nessa pregação. E é muito bom estar aqui. Minha saudação especial a um lugar que se chama Goiuerê, no Paraná, ao grupo de oração Filhos de Pentecostes. Durante o meu tempo de férias, eu estive com a minha família nessa cidade, na casa da minha irmã Mona Lisa, com seus filhos e seu esposo. Minha mãe também estava lá. E por conta da pandemia eu acabei tendo que ficar mais um tempo. E nesse tempo que eu fiquei, a providência me deu uma graça muito grande, que foi poder estar com esse grupo de jovens chamado Filhos de Pentecostes, que faz um trabalho lindo de evangelização. E eles estão comigo hoje nessa pregação, rezando por mim, eu rezo por vocês, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa ver os sinais de Deus, que vai fazendo a nossa história acontecer de maneiras inusitadas. Deus faz assim na nossa vida. Eu fiquei, claro, me perguntando diante de Deus, né, porque nunca tinha vivido a experiência, como todos nós brasileiros, nunca vivemos a experiência de uma pandemia, né? Mas eu estava entre os meus familiares, então não era tão difícil assim. Mas mesmo ali, o desejo de estar na missão, o desejo de ser missionária, Deus me deu um povo ali, né? E eu sou muito grata pela acolhida, por tudo que vivemos. E digo a vocês, em frente, sigam em frente, continuem evangelizando. Depois dessas saudações todas, a saudação também a todos os meus irmãos de comunidade da Canção Nova, aqui em Cachoeira, também espalhado por tantas missões. Muitos hoje vivendo a experiência do home office por causa deste tempo de pandemia, mas não deixando de evangelizar. Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Me foi pedido para partilhar com vocês um tema que está lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 3. Oséias 6, 3. E eu queria pedir a você que, durante esta partilha, você também vai fazendo essa experiência, como o Rubens rezou antes, que essa palavra tenha um encontro com o teu coração. Eu sempre, quando me coloco para este serviço na evangelização, de falar da palavra de Deus, né, eu me coloco num lugar de discípula que precisa aprender, que precisa estar e que precisa se colocar nesta dependência de Deus. Porque seria muita pretensão minha querer te ensinar alguma coisa. Mas também seria um orgulho meu não partilhar aquilo que a palavra de Deus faz no meu coração. Aquilo que ela trabalha em mim, né? Então, a Canção Nova, nós somos uma comunidade, você talvez que está hoje assistindo pela primeira vez, né?
O Rubem já me apresentou, mas eu me chamo Marilena, sou membro consagrada, missionária da comunidade Canção Nova. Nós somos uma comunidade, né? Você pode estar perguntando, mas o que é isso, uma comunidade? Nós somos uma comunidade católica, de vida consagrada, que por inspiração de Deus, por uma fala do bispo da nossa diocese de Lorena, Dom Antônio de Miranda, o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, colocou nas mãos dele um documento chamado Evangelho Nunciante, do saudoso Santo Paulo VI, Papa Paulo VI. E a partir dali, toda uma evangelização com jovens, e nós nascemos. Se você tem uma curiosidade para saber mais sobre a Canção Nova, é só entrar lá, cançãonova.com, comunidade Canção Nova, você vai ter todas as informações. Ou vocacional CN, você também pode ter informações sobre a nossa vocação, a nossa maneira de viver. Eu não sou uma artista, eu não sou uma apresentadora de televisão, eu sou uma missionária que me coloco diante das câmeras, diante dos microfones, para falar da experiência de Deus. Isso é a Canção Nova. Essa é a comunidade Canção Nova. Então, se você tem uma curiosidade de saber, procure nos conhecer. Então vamos lá, Oséias 6:3. Eu estou com a tradução da Ave Maria, talvez você tenha uma outra tradução aí que tenha um pouquinho de diferença em algumas palavras, mas eu vou usar essa tradução hoje. Oséias 6:3. Apliquemo-nos a conhecer o Senhor, sua vinda é certa como a da aurora. Ele virá a nós como a chuva da primavera que irriga a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa é a tradução da Bíblia Ave Maria. Na tradução da CNBB diz assim, a mesma passagem, Oséias 6:3. Vamos conhecer, procuremos o conhecimento do Senhor. Sua chegada é tão certa como o dia de amanhã. Ele virá como vêm as primeiras chuvas, como a chuvarada que encharca a terra. Deus, Ele quer nos dar a graça de conhecê-lo. Ele quer nos dar a graça de encontrar com Ele. E é bem interessante, porque me preparando para esta partilha, eu fui, claro, rezar e me veio uma parte da exortação apostólica do Papa Francisco, Evangelho Gaudium, no número 3, exortação apostólica, Evangelho Gaudium, número 3, onde no início o Papa diz assim, convido todo o cristão, em qualquer lugar e situação, que se encontre a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. Ou pelo menos a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele. De o procurar sem cessar. Convido a todos os cristãos, em qualquer situação. Então, talvez eu lendo essa passagem, você vai falar assim, mas apliquemos, como é que eu vou conhecer o Senhor? Como é que eu vou conhecer? Eu não posso frequentar uma escola bíblica, eu não posso fazer um curso de teologia, eu não sou da Canção Nova, então eu não... Como é que eu vou fazer? Talvez você é uma dona de casa, talvez você está num sítio, numa fazenda, numa roça, talvez você está num lugarzinho bem longe do nosso país, onde dificilmente você tem a experiência de ter, por exemplo, a Santa Missa. Nesse tempo, quase todos nós não temos, mas tem lugares que são mais difíceis. E você se pergunte, mas, Marilena, como é que eu faço para viver isso? Apliquemo-nos a conhecer o Senhor. E conhecer na Sagrada Escritura significa ter uma relação de conhecimento, de experiência. E aí eu volto àquilo que o Papa disse. Nós precisamos encontrar aquele que é a razão da nossa vida. Talvez você me diga, mas é a razão da sua vida porque você é consagrada. Mas se eu estou aqui, você hoje está me assistindo, é porque nós somos salvos pela cruz de Cristo. E aí é a razão. E aí é a grande razão da vida. E eu entendo essa experiência de Deus, apliquemos-nos a conhecer o Senhor, sua vinda é certa como a aurora. Você pode me dizer, mas Marilena, o que é essa vinda de Jesus? Essa vinda de Cristo, Ele virá uma segunda vez para julgar a terra? Mas Jesus está vindo todos os dias a chamar alguns de nós. Quantos de nós, nesse tempo de pandemia, tivemos a experiência que alguns perderam familiares? E eu não sou isenta disso, a minha família não é isenta.
Um dia antes de voltar para a comunidade, depois de 2 meses, eu tive a experiência de uma irmã que falece de um infarto fulminante. Eu vinha na segunda, no domingo eu soube a notícia. Ela morreu do infarto, se chamava Sônia Salete Cardoso Ribeiro, morava em Cuiabá e foi colhida. Então, ali houve a passagem. Não é o primeiro membro da nossa família que faz essa passagem. Mas nós precisamos nos preparar com um coração esperançoso também. E não com aquele coração desesperado, porque eu serei julgada, meu Deus, e eu serei, como é que será meu julgamento? Mas nós precisamos todos os dias nos aplicar a conhecer o Senhor. Esse conhecimento de Jesus que os santos viveram, homens e mulheres como nós. Esse conhecimento de Jesus definiu a vida deles. Deu um novo horizonte, deu uma nova orientação para a vida deles. Então, quando a gente lê aqui, apliquemo-nos a conhecer a Deus. Quem é Deus? Quem é esse Deus? Esse Deus que está sempre disposto a nos dar uma nova chance. E hoje, provavelmente, para muitos de nós, é uma nova chance. Nós acordamos. Deus nos deu o sopro da vida. Para quê? Para que nós, nessa realidade bonita do sopro da vida, a gente reconheça: Deus me deu mais uma oportunidade. E que oportunidade é essa? De fazer uma experiência com Deus. E eu sempre gosto de lembrar a mim e lembrar a todos nós. Deus não nos exige o impossível, porque o impossível é dele. Mas Ele nos exige o possível. Vai comigo lá, se você tem a Sagrada Escritura, no livro do profeta Jeremias. Jeremias 29, 12 e 13. Profeta Jeremias, capítulo 29, versículos 12 e 13. Invocar-me-eis e vereis suplicar-me, e eu vos atendereis. Procurar-me-eis e me haveis de encontrar, porque de todo o coração me fostes buscar. Então, aplicar de conhecer Deus é buscá-lo de todo o coração. E buscar a Deus de todo o coração também é fazer a experiência linda de uma vida nova. De uma vida que nos requer respostas novas. Resposta de uma vida íntegra. Resposta de uma vida coerente. Resposta de uma vida verdadeira. Aqui diz: se vos me procurais de todo o coração, me encontrareis. Quantas coisas você procurou na sua vida? Você encontrou? Quantas coisas nós nos dedicamos a buscar? Quando a gente está desempregado, a gente busca um emprego. Quando a gente tem um problema de saúde, nós procuramos um diagnóstico. Não é assim? Quando nós precisamos alugar uma casa, a gente procura uma casa para alugar. A gente está procurando. Mas com um objetivo concreto. Quero encontrar aquilo. Quando nós nos colocamos nesse aplicar a conhecer a Deus, nós também precisamos direcionar a nossa vida nesta busca de um Deus que diz aqui na Sagrada Escritura: se me procureis de todo o coração, me encontrareis. Mas, meus irmãos, cuidado para a gente não procurar um Deus livre da cruz. Cuidado para não procurarmos Deus que está tudo certo. Que tudo resolve. Porque eu busco a Deus, está tudo ótimo, não vai acontecer nada comigo. Mas não é assim. O cristianismo não é assim. O catolicismo não é assim. O Senhor fez um processo com os seus discípulos de fazer um caminho de cruz. Tanto que diz lá, quem quiser seguir, renuncie a si mesmo. Mas você pode dizer assim, mas isso é loucura, Marilena. De um mundo hoje que quer nos tirar toda e qualquer dor.
Para toda e qualquer dor, você tem imediatamente uma solução. E a gente vai enfraquecendo a nossa capacidade de oferecer também as dores. Eu partilhava rapidinho ali com o Rubens e a Tânia quando eu cheguei. Que eu falei, olha, hoje era o dia mais improvável de eu estar aqui. É o dia que, humanamente falando, eu não escolheria a estar aqui. Porque bendito seja Deus que me chamou a uma vocação que não me permite vivê-la sem a cruz. Que não me permite viver distante dela. Para entender que é na cruz que eu vou crucificando a mulher velha, que eu vou crucificando aquilo que não é bom, que eu vou ressignificando a minha vida para uma experiência nova com o Cristo. Então, diante de tudo isso, eu ontem à noite cheguei em casa bem tarde da noite, já eram mais de 10 horas. E eu ali rezando pensava, Jesus, o que será de mim amanhã? O que eu vou dizer para esse povo? E me veio no coração o Senhor dizendo, você precisa falar da experiência comigo e nada mais. Por que te preocupas? Você precisa falar que você se aplica. Por que te preocupas? Você precisa dizer de uma vida que você experimenta. Então eu estou dizendo para você, não se apavore quando eu digo para você que o Senhor está convidando a cada um de nós, que nós devemos nos aplicar a conhecer o Senhor. Meus irmãos, quando a gente tem um objetivo, quantas coisas a gente faz? Quanto sacrifício a gente faz para alcançar um objetivo? Então, para conhecer a Deus, a gente também tem que ter uma fiel decisão. Uma decisão coerente. Mas eu digo para você uma coisa muito certa. Nós não podemos viver a experiência de servir a Jesus, de buscá-lo conhecer, tendo uma vida medíocre. Desculpa, tendo uma vida corrupta. Tendo uma vida que não diz daquilo que é a proposta de Deus para nós. E a proposta de Deus é, no Evangelho ele diz, eu vos dou vida em abundância. Então essa vida que o Senhor nos pede para nós aplicarmos o conhecer a Ele, é uma vida exigente? Claro que é, mas é uma vida cheia de graça. E aqui eu quero entrar na segunda parte da minha pregação para dizer daquela que é a cheia de graça. Nossa Senhora. Que hoje nós temos a grande festa de Nossa Senhora do Carmo. Aquela que teve a decisão de se dobrar numa escolha de Deus. E dizer, faça-se. Sem saber como seria. Ela mesma diz ao anjo. Não sei como se dará as coisas. E o anjo diz, o poder do Altíssimo virá sobre ti. Porque para Deus nada é impossível. Mas naquela hora o anjo não deu uma cartilha para Nossa Senhora falando, olha, Jesus não vai ter lugar para nascer, então você vai ter que procurar uma manjedoura, depois você vai ter que fugir para o Egito, depois isso e depois aquilo, e José morre, e ela fica com Jesus, depois ele vai para a vida pública, depois ele é crucificado. Ele não falou nada disso. Ei, você que está seguindo Jesus aí no grupo de oração. Você que é consagrado a Jesus Cristo. Teve uma experiência, teve um chamado vocacional, fez um discernimento, se consagrou. E agora começam as dores e eu começo a repensar. Será que ele chamou eu de verdade? Mas ele vai nos treinando. E Nossa Senhora viveu isso, meus irmãos e minhas irmãs, em todo o tempo da sua vida. Você ouviu a voz dela muitas vezes no Evangelho? Eu não ouvi. Silenciosa. E aqui eu me dirijo a tantas mães de famílias, espalhadas por esse nosso país, que nesse tempo estão se desdobrando
para viver no silêncio das durezas, das incertezas, uma paciência de fé, uma busca de Deus, muitas vezes silenciosa, nos seus afazeres domésticos, limpando uma casa, cuidando de um filho. Quantas crianças tendo aulas online e as mães têm que ficar ali como professora sem nunca ter sido professora, porque precisa acompanhar os filhos e está tendo uma dedicação, vivendo a sua experiência do seu sim. E é fácil? Claro que não é. 1 dia, 2 dias, 1 semana, mais 3 meses, 4 meses. É exigente. Mas por que você fica? Por que você permanece? Por que você insiste? Porque é seu filho, é sua filha. Então por que Deus insiste tanto e hoje vem insistir também a nós através da Virgem Maria? Porque Ele está nos dizendo, é possível. É possível. É possível na vida de tantos santos. Santos do nosso tempo. Pessoas que viveram como a gente muitas lutas, mas que tiveram a coragem de se aplicar no conhecer a Deus. E como diz lá no profeta Jeremias, de todo o coração buscá-lo. Meus irmãos, não dá para o nosso coração ter 3, 4 tronos e ter vários reis governando. É um coração, desculpa a palavra, se é que não existe, mas é um coração esquizofrênico. É um coração doente. No nosso coração, ele precisa ter um único lugar. É o lugar de Deus. Mas para ele habitar no nosso coração, a gente precisa ter a coragem de deixar ele entrar. E talvez o teu coração, como o meu, muitas vezes é igualzinho à manjedoura de Belém. Ou a gente pensa que a manjedoura ela era bonita como nós vemos hoje nos lindos presépios que nós conhecemos. Eu não imagino que era assim a manjedoura. Eu imagino que era um lugar pobre, simples. E ali o Senhor... E sempre quando eu penso na manjedoura, quando eu penso nessa presença do menino Deus que nasce ali, eu penso que quando ele fez esse gesto, o Pai do céu, na encarnação do seu filho, destinou ele para esta realidade, foi para dizer, Marilena, ainda que às vezes o teu coração seja assim, se o meu filho nasce ali novamente, é uma experiência nova, é um ar novo, nasce ali uma vida nova como nasceu. E aí o júbilo dos pastores, porque viram uma estrela. Mas para esse menino nascer, precisou de alguém dizer, faça-se. Dizer o sim. E a insistência do Senhor na palavra, se a gente for buscar em outras passagens da palavra de Deus, diz desse conhecer a Deus, desse buscar a Deus, de todo o coração, de toda a nossa alma. Esse aplicar a buscar a Deus é para mim e para você hoje, no que eu posso aplicar? Eu trago para a minha vida. Eu posso aplicar a minha vida na Canção Nova, porque hoje eu moro aqui. Mas também eu posso aplicar quando eu estou com os meus familiares. Que muitos não vivem a vida que eu vivo. Que não estão na mesma realidade espiritual que eu estou. Mas que são membros da minha família. E ali eu posso ser uma presença de Deus e muitas vezes no silêncio. Às vezes numa partilha. Quanto bem faz quando a gente tem a disposição de ouvir o outro. De se dedicar ao outro. Eu trago isso para a minha vida, claro, porque eu também não posso trazer para a vida dos outros. Para dizer para você que dá certo. Para dizer para você que quando ele diz aqui, apliquemos a conhecer o Senhor, porque sua vinda é certa. Meus irmãos e minhas irmãs, pode ser que você não acredite em nada que eu estou falando aqui. Pode ser que a sua experiência seja outra completamente contrária. Mas eu digo para você que nenhum de nós vai ficar nessa humanidade para semente.
Não vai ficar. Chegará um dia que nós vamos fazer a nossa passagem. A nossa Páscoa. Para onde? Para a eternidade. Para o céu, que é onde todos nós queremos ir. Onde Deus nos espera. Mas como que eu vou chegar lá? A gente vai chegar lá se aplicando no conhecer a Deus. E como o Papa diz aqui, convido a todo cristão em qualquer lugar e situação que se encontre a renovar hoje. Vamos pôr esse hoje do hoje, desse dia, 16 de julho de 2020. A renovar o encontro pessoal com Jesus, a pelo menos tomar a decisão de deixar-se encontrar por Ele, de o procurar dia a dia sem cessar. Não há motivo para alguém poder pensar que esse convite não lhe diz respeito, diz o Papa. Já que a alegria trazida pelo Senhor, ninguém é excluído. Da alegria que o Senhor traz, ninguém está excluído. Quem arrisca, o Senhor não desilude. Quando alguém dá um pequeno passo em direção a Jesus, descobre que Ele já o aguardava de braços abertos há muito tempo. Há muito tempo. Este é o momento de dizer a Jesus: deixei-me enganar de 1000 maneiras, fugi do vosso amor, mas aqui estou novamente para renovar a minha aliança convosco. Preciso de vós, Jesus. Resgatai-me de novo, Senhor. Aceitai-me mais uma vez nos vossos braços, Redentor. O Papa está dizendo isso, e aqui eu cito a exortação apostólica, Evangelho Gaudium, número 3. Então, esse aplicar a Jesus, primeira coisa que nós temos que ter em mente: não dá para aplicar no conhecimento de Jesus se eu não confio nele. Não dá. Eu me aplico nesse conhecimento porque eu confio em Jesus. Porque eu creio em Jesus. E aí entra a nossa fé. Eu creio que se eu me aplicar, Ele virá. Porque Ele está longe? Claro que não. Como diz o Papa, Ele aguarda de braços abertos tanto tempo. E talvez hoje é o dia ideal para você tomar uma decisão. Como um dia na minha vida, há muito tempo atrás, não. Como ontem, diante da cruz de Cristo, eu precisei de novo tomar a decisão. Eu sou de Deus. E por isso eu enfrento, com todas as minhas limitações, que são inúmeras. Poderia ficar aqui, daria várias pregações para dizer das minhas tantas limitações. Mas há algo dentro de mim que não tem limite. A minha fé e a certeza. Deus sempre me dá uma nova chance. E hoje Ele está me dando. Hoje, quando Ele diz para mim, apliquemo-nos a conhecer. Marilena, se aplica, Ele está dizendo a mim, te dou mais uma chance. Mais um dia. Mais uma vez. Mais uma vez poder entrar nesse santuário? Pode ser que seja a última vez. Eu não sei que dia que o Senhor vai me chamar. Mas quantas vezes a gente entra no santuário, ou a gente vai para uma confissão, ou vai para uma missa, de qualquer jeito. E nesse tempo, quanta experiência linda de Deus nós estamos fazendo, porque a gente foi privado. E aqui, quando eu digo privado, eu não estou julgando as autoridades governamentais. É uma necessidade. Nós fomos privados por uma necessidade de segurança mundial, nacional, municipal, por causa da saúde. Mas esta privação de poder estar na presença de Deus me fez repensar a maneira que eu me coloco nessa busca de conhecê-lo. Me fez questionar a minha maneira de viver a experiência com Deus. Me fez relembrar o convite que Ele disse: segue-me, deixa tudo, segue-me. Me fez me unir a tantas pessoas que
não tinham e não podem ter a experiência de poder ir a uma missa, poder entrar na capela, poder fazer um momento de adoração. Me unir às pessoas que não têm a possibilidade de viver o que eu vivo, porque sou melhor de jeito nenhum, gente. Mas eu entendo que Jesus, ele traz e atrai para perto dele aqueles que são piores, para a gente não se perder. E quando eu olho para as minhas irmãs, para os meus 3 irmãos, homens, Manuel que está no céu, Omar que está no céu e Luiz, que mora lá em Várzea Grande, no Mato Grosso, todas as minhas irmãs, a minha mãe, meu pai falecido, são melhores do que eu, em tantas coisas. E sempre eu olho e falo, o Senhor tinha que escolher a peça mais difícil, a mais trabalhosa. E eu me recordo que uma das partilhas com a minha irmã, Mona Lisa, quando eu estava me preparando para voltar, eu disse para ela e para a mãe, falei, olha, hoje eu entendo que Deus me chamou uma vida consagrada para me tornar um ser humano melhor. E Deus não me tirou de vocês. Mas Deus me recolheu para que eu me torne um ser humano melhorado. Melhor. Para fazer o bem. Então Deus recolhe, por quê? Por mistério, por escolha. Mas talvez Deus já está te escolhendo faz tempo e você está aí nessa corda bamba e não sabe se vai, não sabe se fica, se dá uma resposta, se dá um passo. E olha o que o Papa diz, dá um passo só, é só um passo. E deixa Deus fazer esta obra que está escrito em toda a Sagrada Escritura. Lê a vida dos discípulos, meus irmãos. Humanamente falando, como é que ele escolhe aqueles caras? Pescadores. Homens ali testados na vida, na Galileia, de um povo simples. Mostrando para nós que a escolha é de Deus e pronto. Ele escolhe, mas responder ou não, Ele nos deixa livre. Responder este sim, esse aplicar a conhecer a Deus, é meu e teu uma liberdade diária, uma decisão constante. E Ele vai escolhendo as pessoas à maneira dEle, mas à medida que nós abrimos o coração. Dar um passo nesse aplicar a conhecer a Deus, é ter a coragem de dizer, eu por mim mesmo não me basto. E hoje nós vivemos uma grande problemática na nossa sociedade pós-moderna, onde muitos de nós acreditamos que nós nos bastamos. Eu consigo, eu dou conta. Claro que você consegue, claro que você dá conta. Mas a gente precisa da graça de Deus. Nós precisamos da ação do Espírito Santo quando nós cantamos no início dessa pregação. Porque é o Espírito que molda o nosso coração. É o Espírito que vai fazendo uma obra nova. É o Espírito que vai plasmando em nós o homem e a mulher novos segundo o coração de Deus. Então é preciso se deixar encontrar por Deus. E aqui eu digo para você, quantas coisas nós temos encontrado? Meus irmãos e minhas irmãs, se você coloca lá na internet, qualquer palavra que você coloque, você vai ter inúmeros textos, inúmeras possibilidades. Você pode ter 1 milhão de informações dentro de você. Mas se o meu coração e o teu coração não é conformado com o coração de Deus, o que adianta tanta informação? Não estou dizendo isso e você não precisa estudar, você não precisa se aplicar. Claro que sim. Mas eu trago para uma realidade agora de experiência com Deus que vai muito além de conhecimento. É de abrir o coração.
Onde diz na Sagrada Escritura que Nossa Senhora, ela era uma jovem doutora, mestra? E aqui eu não estou dizendo que ser um doutor, ser um mestre é ruim. Graças a Deus na Canção Nova a gente tem. A gente tem várias profissões. E não é ruim. Mas eu estou dizendo agora e me dirijo de forma particular a você. Homem e mulher simples. Pessoas às quais o Senhor está dizendo, a alegria de Cristo não exclui ninguém. Você pode dizer, mas é fácil para você dizer, porque você é uma moça nova. Não tão nova assim, tá? Como você pensa. Eu já tenho meus 4 pontos alguma coisa. O Rubens está rindo e a Tânia, porque eles me conhecem, tá, gente? Mas, ou vocês acham que eu devia vir pregar o evangelho vestido de saco? Será? O que vocês pensam? Não. Eu preciso me colocar bem aqui para dizer para você que isso também faz parte de uma experiência. Porque senão a gente pega a palavra de Deus, a experiência com Deus, a gente cai no ridículo. E a gente corre esse risco. Principalmente nós carismáticos. A gente vai de um extremo para o outro. Eu me recordo que quando eu tive uma experiência com Deus, eu estou usando um vestido bem comprido hoje. Mas eu só usava a calça. E aí eu encontrei Jesus, eu usava um vestido lá no pé, uma cruz desse tamanho e a Bíblia aqui embaixo. E saía pela rua. Ia. Mas foi impactante meu encontro com Deus. Eu queria mudar, eu queria radicalizar. Depois, ao passar do tempo, a gente vai vivendo as experiências de deixar aquilo que é excesso. Porque, meus irmãos, não é o que eu visto que me define. É o que eu acredito que revela quem eu sou. Eu acredito. Eu acredito e isso me revela quem eu sou. E isso para mim é o mais importante. Hoje é o mais importante. Então, se eu acredito em Deus, se eu tenho vivendo esta aplicação de conhecê-lo, eu também preciso traduzi-lo no meu gesto. Talvez você que já me ouviu outras vezes, fale assim, nossa, mas você é repetitiva, né? Eu aprendi que tem coisas, o óbvio tem que ser dito várias vezes para a gente ver se a gente acorda para a vida. Então não dá para a gente ser de Deus, a gente aplicar nesse conhecimento de Deus, agora eu vou trazer para nós mulheres. E usar qualquer roupa. E está tudo bem. Viver bebendo e está tudo bem. Viver falando mal dos outros e está tudo bem. Mentindo e está tudo bem. Não está tudo bem. Porque o bem maior que Deus nos diz para estar bem, é preciso decidir-se pelo bem maior que Deus. E é Ele que vai tirando as arestas. E é Ele que vai nos podando. E às vezes é preciso a gente realmente olhar para dentro e perceber o que em mim precisa mudar. O que traz para a sua casa, você está na sua família hoje. Você está aí com os seus, talvez. Ou talvez você está sozinha, porque todo mundo já foi para os seus afazeres. Mas dá uma olhada no seu ambiente familiar e perceba ali como você pode ser uma pessoa que se aplica no conhecimento de Deus nas coisas corriqueiras. Nas coisas simples. No fazer um café. Algo tão simples. Fazer um chá. Fazer uma coisa para os outros comer que você nem come por causa da sua realidade de saúde. Quem conhece, quem vai viver essa experiência desse aplicar a conhecer Deus, que conhecer significa aplicar-se a fazer uma experiência pessoal com Jesus, como diz o Santo Padre, Papa Francisco, a gente começa a ter gestos voluntários de bondade, mesmo que ninguém veja. Que o mais importante não é o que eles vão ver,
Mas é o mais importante, o que eles vão encontrar de Deus nesses passos que você vai dando. Tem um dito do Padre Léo, o falecido Padre Léo, que ele dizia: nós precisamos deixar rastro de Deus por onde nós passamos. Quem se aplica nesse buscar a Deus, deixa a presença de Deus. Deixa perfume da presença de Deus. Num abraço, mas você pode dizer: Mário, hoje não dá para dar abraço. Mas quantas oportunidades nós perdemos? Num telefonema, numa chamada de vídeo, numa carta, numa mensagem. Quantas coisas nós podemos fazer? Então, quando a gente faz essa experiência de se aplicar a conhecer Deus, precisa ser uma busca de encontrar Deus para me tornar uma pessoa melhor. Mas não para me tornar uma pessoa dentro da minha casa que começa a ditar regras para os meus familiares. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Isso não é. Mas é gestos, pequenos ou grandes, aqueles que você pode fazê-los hoje. Porque daí nós vamos viver aquilo que está lá em Jeremias. Se de todo o coração for buscar, encontrareis. Se de todo o coração. Lembra daquela passagem do Evangelho que os discípulos queriam saber onde Jesus mora e ele disse: vinde e vede. Vinde e vede. Quer dizer, vinde estar comigo. E aqui, mais uma vez, eu quero fazer menção à Virgem Maria. Aquela que disse o sim a Deus, no fiat, no faça-se, e foi fiel a cada nova estação da vida dela. No nascer, o menino Deus, na fuga para o Egito, depois quando perdeu ele no templo, entre os doutores da lei, depois ali no primeiro milagre, no milagre das bodas de Caná, onde sensivelmente ela disse: falta vinho. E aqui é como se ela dissesse: falta alegria. E ali Jesus faz o primeiro milagre. Mas ela também, que aos pés da cruz, Jesus olha para ela e diz: eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E o que ele estava dizendo? João era você? João era eu? Ele estava dizendo: Marilena, eis aí a tua mãe. Ele estava dizendo: mãe, eis aí a tua filha. Por quê? Porque Jesus não nos deixou órfãos. Não, ele nos deixou uma mãe. Para justamente com ela e através dela, desse caminho bonito que Nossa Senhora faz, a gente experimentar que ela foi um sim diário. E o nosso sim é simples. Mais uma vez eu chamo você. Então talvez você diga assim: Marilena, mas me dá dicas concretas desse aplicar-se a conhecer a Deus. Tome a palavra de Deus. Onde é que está a sua Bíblia? Cadê ela? A maioria de nós católicos temos uma Bíblia em casa. Onde que ela está? Primeira coisa, retome a sua experiência com a palavra de Deus. Aplique-se a ler um versículo por dia. Começa pelo começo. Eu sempre falo assim, né? Às vezes eu vou conversar com alguém, a pessoa fala assim: você quer que eu comece por onde? Eu falei: começa com o começo, que é melhor, né? É mais fácil. Então começa pelo começo. Começa pegando a Sagrada Escritura. Talvez ela está cheia de pó. Talvez ela está lá guardada num lugar bonito da sua casa. Até tem vela lá, mas ninguém nem lê. Então pega ela. E talvez hoje o versículo para você é esse aqui. Aplique-se a conhecer o Senhor. Como diz aqui, sua vinda é certa como o da aurora. Ele virá como a chuva. E o que acontece quando a chuva vem? Ela molha a terra, ela irriga a terra e a planta tem vida. Quantos agricultores
Esse ano teve uma grande estiagem no sul do Brasil. Perderam muitas plantações. Porque faltou chuva. Quantos rezando para a chuva? E aqui diz, sua vinda é certa como a chuva que irriga a terra. Que dá à terra a oportunidade de brotar vida nova. Então eu quero convidar você hoje a fazer essa experiência. Nós vamos cantar mais uma vez a música do Espírito Santo, meus irmãos. Trazer para a oração essa experiência bonita do Cristo. Do Cristo que convida a você e a mim a muito mais do que uma aplicação de conhecimento, é de encontrar-se, como diz o Papa, numa experiência pessoal. E aqui eu quero convidar cada um de nós, renovemos hoje essa experiência. Você que está assistindo, você que está ouvindo pela rádio, pela nossa rede de rádio, quantas rádios espalhadas por esse nosso Brasil, ou pelo aplicativo da Rádio Canção Nova, ou pelo aplicativo da TV Canção Nova, no YouTube. Mas faça essa experiência, como diz aqui, o profeta Jeremias diz, se buscardes de todo o coração, encontrareis. E daqui a pouco, nós vamos ter a alegria de vivermos a adoração ao Santíssimo Sacramento, que toda quinta-feira tem na Canção Nova. Talvez alguns de vocês estejam como eu estava lá em 1995. Foi um encontro que eu tive de jovens. E num determinado momento eles falaram, Jesus vai entrar. E eu, bem doida da vida, que não sabia que se Jesus vai entrar, pensei, nossa, Jesus vai entrar? Andando? Eu pensei assim, né? E eu não sabia que existia um ostensório, que tinha Jesus Eucarístico. Eu não tinha essa compreensão. E eu fiquei esperando. Daí eles começaram a cantar várias canções do Espírito, de oração. E de repente entra um padre todo paramentado e estava ali Jesus Eucarístico. Era Jesus. Então eu quero dizer para você, talvez você esteja na mesma situação que eu estava algum tempo atrás. Mas creia de todo o teu coração que muito mais que esse aplicar a conhecer, Ele te conhece. Ele sabe quem é você. E Ele sabe o que você está vivendo, quanto sabe o que eu estou vivendo. Quanto sabe o que a Canção Nova vive. Quanto sabe o que o mundo vive. Quanto sabe o que você consagrado está vivendo. Ele sabe. Esse conhecimento de você, Deus sabe. Mas fazer uma experiência com você, Deus contigo, Deus comigo, depende muito mais de nós. Porque depende de uma abertura de coração. Depende de um entregar-se. E eu quero desafiar você que está me vendo. De verdade. É um desafio corajoso. A hoje render-se. Render-se a Deus que te convida. Deixa de corrupção. Deixa de mentira. Deixa de falsidade. Deixa de vida dupla. Meus irmãos, não é possível servir a dois senhores. Ou se serve a Jesus de todo o coração, ou não se serve. E aqui, de todo o coração, não é para deixar tudo, não. Muitos, não é. Para muitos hoje, esse deixar é deixar uma vida velha. Se você vai ver a vida dos profetas, eles precisaram deixar. Mas eles tiveram a coragem de deixar escrito para nós o quanto é grande o amor de Deus que nos quer neste caminho de conhecimento dele. Então hoje é o dia da graça. Por nós, não. Pela força da Canção Nova, não. Pela força de um Deus real que está no meio de nós. De um Deus real que habita neste santuário.
Um Deus que quis. E todos os dias, quando a gente vê esse mosaico, a gente entende. É mais uma chance. De uma estrada que vai ficando clara até o encontro com Deus. Nesse lindo mosaico do filho pródigo. Providencialmente, a quinta-feira está sendo aqui. Para dizer para mim e para você, que bom que você chegou até aqui. Mas hoje é um novo dia. É o dia da gente ter a coragem de acreditar naquilo que o Santo Padre disse. Não há motivo para que este convite não te diga a respeito. Porque a alegria trazida por Deus não exclui ninguém. Pode ser que eu, com a minha maneira de ser e de fazer, e de sorrir ou não sorrir, pode ser que eu te excluí. Das minhas falhas, talvez. Com as minhas atitudes, provavelmente. Porque sou limitada. Mas ainda que o mundo me exclua, Deus jamais vai nos excluir. Da vida, da graça, da esperança. E aqui eu quero dizer para muitas pessoas que nos últimos dias, membros da comunidade, que têm me pedido oração pelos seus familiares, que estão sofrendo por N situações. Eu digo para você de forma particular, Deus não te exclui da vida, mas Ele não te exclui também do caminho da perfeição que passa pelo Calvário. Meus irmãos e minhas irmãs, na hora do Calvário, é o momento mais propício para a gente se conformar à verdadeira razão da vida, a Deus. Aquele que jamais, se nós o procurarmos de todo o coração, vem nos encontrar. Então nos apliquemos hoje a nos disponibilizar a encontrar Deus. Até mesmo você que me vendo hoje, e eu sei para quem eu estou falando, você não é católico. Você não acredita no que eu acredito. E por providência, você zapeando encontrou a gente. Lá no fundo, você tem uma saudade imensa de Deus. Então eu quero te dizer assim, dá um passo. Ele não está pedindo 2. Nesse um passo, Ele já deu milhares para te encontrar. É o que eu acho mais lindo de Deus. Ele não tem uma cartilha para me dizer quando eu vou buscá-lo de todo o coração, com meu coração grato, livre, sincero. Ele não tem uma cartilha para dizer, Marilena, você fez isso, você não fez aquilo. Ele diz para mim, te dou mais uma chance para recomeçar. Então que Deus nos dê essa chance, nessa procura dEle, nessa busca de aplicar a conhecer. E eu te digo mais, o que você está fazendo hoje? Talvez você está fazendo o que você faz sempre. Talvez você está trabalhando como você está trabalhando sempre. Todos os dias virou rotina. Naquilo que você faz. São os seus afazeres. Mas Deus quis que a gente se encontrasse nessas condições. E nessas condições Ele diz para mim e para você, este aplicar a conhecer é muito mais abrir o coração. Então, vamos abrir o coração. Nessa expectativa maravilhosa. Deus não nos pede o impossível. Ele nos pede o possível. Para que no nosso possível, Ele realize o que para nós é impossível. Talvez hoje para você é impossível perdoar a Deus porque você perdeu um ente querido nesse tempo de pandemia.
Talvez porque houve uma separação dos seus pais nesse tempo de pandemia. E aí, como perdoar? Para você, sinceramente eu digo com muita tranquilidade, alguém que já viveu na pele algumas perdas de entes queridos. Mas para Deus não é impossível a graça do perdão. Então vamos nos preparar, prepare o seu coração, prepare a sua casa, para este momento que nós vamos receber Jesus. Eu digo mais uma vez, volta. É sempre um novo tempo. E se puder, pega lá sua Bíblia, que talvez durante a pregação você não foi, pega ela. Traz ela para o momento de adoração. Queira ter Jesus. Essa é a grande carta de amor de Deus para nós, a Sagrada Escritura. Ele nos deixou uma carta que nos revela tudo o que precisamos para segui-lo, que nos dá pistas, orientações, mas que mais do que isso nos revela quão grande Deus nos ama. Prepare o nosso coração, Senhor, para a Tua presença real Jesus. Chegar em nós. Nós queremos, Jesus. Vá preparando o seu coração, cantando com o Ministério de Música. Isso, vá pedindo, vá preparando o ambiente da sua casa, mas principalmente o ambiente do seu coração, que é onde Deus quer estar nesta quinta-feira tão especial, dia de Nossa Senhora do Carmo. Ele quer visitar o seu coração. Ele quer estar aí com você. Pede, Senhor, vem orar em mim. Eu preciso tanto, Senhor. Eu não sei orar, Senhor. Eu não sei como falar, Senhor. Então envia o Teu Espírito. Para que Ele possa orar em mim. Interceder em mim. Adorar a Deus em mim. Em espírito e em verdade. Então vamos cantar isso. Vem orar em mim, Espírito. 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 Vem fazer obra nova, ensinar um canto novo, um canto novo, novo, novo. Um canto novo, novo, novo. Ó Espírito